pessoal, estamos aí de volta, tá bom? Com mais algumas aulas aí de trigonometria. Trigonometria é um conteúdo relativamente extenso, tá? Fácil também em algumas partes, né? em alguns aspectos, não costuma dar muito problema, tá bom? Mas é um pouquinho extenso, né? Tem muitos detalhes para ser estudado, tá? E olha que eu já tô pulando muita coisa, tá? Podem acreditar nisso. Vamos lá, mais alguns macetes aí, ó. Esse aí eu vi recentemente num grupo lá de matemática que eu participo do pessoal, tá? O seno, só para relembrar, cateto oposto pela hipotenusa. Aí tá marcando aqui, ó, cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto aqui, hipotenusa lá, tá? O cosseno, a letra C aí, né? Letra C, cateto adjacente pela hipotenusa, marcando aí no cosseno. E a tangente não é PEPS, né? É coca, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí a letra S, a letra C e a letra T indicam, a letra T indicam aí os catetos que você vai pegar, né? Eu achei esse modelo bem legal, né? Os colegas lá também do grupo gostaram, né? E aí eu tô passando para vocês. Eu não conhecia isso, né? Novidade. Achei legal, eu tô passando para vocês. Para aqueles que gostam desses mnemônicos aí, dessas figurinhas, desses trem aí, tá aí uma figurinha para vocês entenderem as coisas. Beleza? Aí, ó. Opa, peraí. Aqui. Seno, cosseno e tangente. Vamos lembrar como é que é aquele macetezinho que a gente fez? Como é que era? Cocar, né? Tangente não é PEPS, é coca. Então vamos lá. Cocar. Aê, bonitinho, hein? E o que sobra é a minha hipotenusa. Tá ótimo? Isso aí nós já vimos nas primeiras aulas lá, que a gente viu antes. Certinho? Prosseguindo aí, pessoal. Relação fundamental. Importante essa relação fundamental, tá? Me lembro agora que esqueci de comentar um exercício sobre relação fundamental. Mas a gente vai entender o conceito aqui agora, tá? E aí, mais pra frente, a gente vê um exercício sobre relação fundamental. Nossa próxima aula, estou gravando hoje numa segunda-feira, nossa próxima aula de quarta-feira vai ser somente exercício sobre trigonometria. Essa parte de trigonometria no triângulo retângulo, tá certo? Só exercício mesmo. Vamos fazer um punhado de exercício. Vou aproveitar também uma lista de exercícios que o professor Valdizar já passou para vocês. Eu também passei, né, para os alunos do segundo ano. Nós vamos fazê-la e eu vou anexar lá depois também, lá no Google Sala de Aula também, tá bom? Para vocês acompanharem lá com a gente. Está ótimo? Então, relação fundamental no triângulo retângulo. Tá só a figurinha aí. Vamos entender o que é a relação fundamental. Ah lá, no próximo slide. Ah, tá aqui, ó. Relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tá? Aqui tem um errozinho, tá, pessoal? Esse igual a 1 ele não tem. Eu esqueci de editar lá, mas tudo bem, me perdoem, tá? O ângulo, ele é de 0 a 90 graus, tá bom? Eu estou considerando o alfa sendo entre 0 e 90 graus, tá? Entre 0 e um ângulo reto. E, na verdade, ele tem que ser menor que 90, né? E maior que 0, tá bom? 0,01, tá valendo. 89,9, tá valendo, tá? Entre 0 e 90, tá ótimo? Já nós vamos entender o porquê dessa coisa aqui também, ó. Entre 0 e 90. Tá ótimo? Bora lá, acompanha comigo. Olha, pessoal, eu vou demonstrar agora essa relação fundamental que eu disse para vocês, tá? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Nós vamos fazer, então, a nossa demonstração, tá bom? Tem alguns alunos, principalmente quando a gente chega num curso superior de matemática, alguns colegas lá meus, eu já ouvi falar muito, tá? Eles falam assim que não é demonstração, não, é demoniação, tá? Não se preocupem, tá, pessoal? Por enquanto, as nossas demonstrações são bem intuitivas, são bem fáceis de entender. Claro que tem aquelas que são realmente demoniações, tá? São coisas mesmo, assim, do aquém do além. Mas não se preocupem, nós não veremos nada muito, assim, complexo, não, tá bom? É só coisa básica mesmo, tá bom? Só para vocês entenderem agora o que é, então, de onde é que vem essa relação fundamental. Acompanha lá com a gente, de onde é que vem essa ideia aí. Essa fórmula, na verdade, né? Toda fórmula tem uma demonstração. Pelo menos na matemática, tá bom? Na física, na química, é outra ideia, tá? Principalmente na física tem coisa que é muito intuitiva. É muito da experiência e da observação lá do cara que pesquisou o negócio, tá bom?
Algumas fórmulas têm demonstração e outras na física, lá principalmente que é a área que eu tenho mais comum, né? Mais próxima da matemática, principalmente. Na física, muita fórmula também é de experiência. O cara ficou testando aquilo, testando várias vezes para aquilo dar certo, tá? Então, às vezes, não tem como demonstrar muito. O que tem que fazer é repetir o processo que o cara fez, né? Mas, enfim, na matemática a gente consegue demonstrar tudo que a gente precisa, tá bom? E eu até digo para meus alunos, tá? Na matemática tudo tem explicação, tá bom? Tudo pode ser explicado, tá ótimo? Então tá aí a explicação dessa fórmula aí. Em vez de eu só chegar e mostrar a fórmula para vocês, olha, a fórmula é essa aqui, use. Não, né, pessoal? A gente pode entender o porquê dela, né? E uma vez que a gente entende o porquê das fórmulas, fica fácil lembrar quando a gente precisa delas. Olha, eu não lembro o porquê dessa fórmula. Não lembro a fórmula em si. Não lembro de onde é que vem ela, tá? Mas você pode se lembrar, então, do caminho, da demonstração. E, geralmente, eu digo a vocês, por experiência própria, tá? Experiência mesmo. É mais fácil a gente lembrar de onde é que vem a demonstração, o caminho, como é que a gente faz, para se chegar naquela fórmula, do que lembrar propriamente da fórmula, às vezes. Quando a fórmula é muito complexa, que a gente não usa tanto, né, com tanta frequência, às vezes a gente lembra mais, olha, eu sei que o caminho para essa fórmula, para demonstrar ela, é isso aqui. Claro que em algumas provas de vestibulares, provas de concurso, enfim, provas mais complexas, você não vai ficar demonstrando fórmula, né, pessoal? Não faz o menor sentido, né? Lá é bom você já chegar com a fórmula pronta, já saber memorizado de cabeça e tudo, fazer vários exercícios sobre aquela fórmula, e estudar várias possibilidades que aquela fórmula se aplica e tudo mais, né? Tá certo? Seguindo aí, então, pessoal, na demonstração. Eu gosto de chamar o Teorema de Pitágoras de Teorema do Tio Pete. É mais divertido, né? Então, pelo Teorema do Tio Pete, o Teorema de Pitágoras, temos... Tá lá, o teorema tá aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas nós não lemos assim, nós lemos que o quadrado da hipotenusa, o quadrado do A, é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá ótimo? É assim que nós lemos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A soma do quadrado dos catetos. Primeiro é a soma, tá? Pode acontecer, às vezes eu costumo cobrar isso em provas, né, de você perguntar assim, quando a gente trata do Teorema de Pitágoras, principalmente lá no fundamental, né, só para reiterar aqui, principalmente lá no fundamental, 9º ano que a gente vê isso aí. A gente fala assim, é a soma dos quadrados dos catetos ou dos catetos ao quadrado? Tem uma diferença assim. Soma do quadrado dos catetos. E se você colocar assim, ó, soma... Ixi, cara. Eu vou voltar aqui. Peraí, devagar, com calma. Soma não dos... tá pegando. Hã? Não tá pegando. Não tá pegando aqui? Não. Ixi, peraí, foi mal. Lá do lado de lá pega? Pega. Então tá bom, vou pra lá. Aqui. Então, vamos voltando aí. Depois eu corto esse pedacinho. Aham. Voltando aí, tá bom, pessoal? Olha, soma é o quadrado da hipotenusa. Ali tá escrito soma do quadrado dos catetos. Foi o que a gente comentou. E se eu colocar soma dos catetos, soma dos catetos ao quadrado. Notem a diferença, tá? Aqui, ó, é a soma dos catetos ao quadrado. Ali é a soma do quadrado dos catetos. Entenderam aí? É como se fosse um trava-língua, uma pegadinha, tá bom? Mas tem uma diferençazinha, como você fala e como você escreve. Se você inverter as palavras aí, tá ótimo? Se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho aí que você vai acompanhar o que eu tô dizendo. Tá certo? Então, fiquem nessa ideia aí. Não é isso aqui que eu quero, ó. Eu quero aquilo lá. Tá bom? Lembra que tem uma demonstraçãozinha para esse teorema aí, tá? A gente não vai comentar agora. É um negócio muito simples, muito tranquilo, não tem muita dificuldade não, tá? Enfim. Depois a gente pode... Depois não, né? Porque eu não vou comentar sobre isso em trigonometria, tá bom?
mas vocês podem depois acompanhar aí em outras aulas, tá bom? Muito bem, pessoal. Bora lá. Então, pelo Teorema do Tio Pete, nós temos Teorema de Pitágoras. Para quem não lembra, revisem aí Teorema de Pitágoras. Ótimo. O que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter o seguinte. O que eu fiz aí, na verdade? Eu dividi embaixo todo mundo por A ao quadrado. Posso fazer isso? Posso. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. É uma equação. Tá vendo aqui? Uma equação, ó. Uma igualdade. Uma igualdade. Eu tenho uma equação. Tá certo? Se eu tenho uma equação, eu tenho uma... Se eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação. E eu posso pegar essa minha equação e dividir todos os termos dessa minha equação por um mesmo número. No caso, A ao quadrado. Eu estou dividindo tudo por A ao quadrado. Tá certo? Beleza? Dividindo todo mundo. Posso multiplicar por um número, posso somar, eu posso fazer qualquer coisa. Desde que eu faça nos dois membros. Tá certo? Eu posso fazer qualquer operação. De modo que eu faça nos dois membros. Essa é a regra. Então, eu estou dividindo por A ao quadrado e vamos ver o que vai dar. Ah, dividir do lado de lá da minha equação, ó, A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Nós sabemos que isso dá 1. Um número dividido por ele mesmo. Do lado de cá, eu coloquei o quadrado em evidência. Tá certo? Coloquei o quadrado em evidência. Olha, é B dividido por A, cada um ao quadrado. Se eu colocar o parênteses aqui, ó, o parênteses lá, tá vendo? Parênteses. Se eu for agora elevar esse B sobre A elevado ao parênteses ao quadrado, basta eu dividir o expoente, ó, B ao quadrado e A ao quadrado. Aí eu volto aqui para cima. Pessoal, é muito comum a gente fazer isso, tá? Transformar 6 em meia dúzia na matemática, tá bom? A gente fica fazendo essas manipulações para chegar onde a gente quer, tá certo? Aí eu, então, fiz essa manipulação. Uma vez que você, quando faz um processo desse, que se você realizar essa operação volta para cima, é porque tá certo. Não entendi. Tá certo? Beleza? Vamos seguir, pessoal. Ah lá, o mesmo eu fiz com C sobre A ao quadrado. Ah lá, coloquei o quadrado em evidência. Tá ótimo? Vamos seguir, então. Vamos ver agora quem é B sobre A e C sobre A. Acompanhe comigo. Olha, ele falou aqui que B sobre A é o cosseno de alfa. Será que é mesmo? Vamos ver no nosso triângulo retângulo aqui, ó. Quem é B sobre A? Ó, o B. Tá aqui o B, ó. O B. Cateto adjacente em relação a alfa. Então, B. Cateto adjacente. O meu A é a minha hipotenusa. Tá ótimo, ó. A, B e C. Lembra lá do Teorema de Pitágoras? A ao quadrado, quadrado da hipotenusa, soma do quadrado dos catetos. Tá aí, bonitinho, tá bom? Então, o B sobre A é o quê? O meu cosseno. E quem é o meu C? O meu C é o lado oposto, né? O lado oposto é em relação a alfa. C sobre A. Então, C sobre A é o meu seno. Cateto oposto pela hipotenusa. Eu estou aplicando, então, diretamente a relação do seno. Professor, você está querendo me dizer que quando eu pego o Teorema de Pitágoras e divido por A ao quadrado, por A ao quadrado todos os termos, se eu dividir por A ao quadrado todos os termos, que eu posso fazer isso porque é uma divisão que eu posso fazer dos dois lados da equação, é permitido lá pelas propriedades das equações. Então, isso vai me dar uma relação? Sim, uma relação trigonométrica. Tá certo? Qual que é a relação? Que a gente já sabe, né? Qual é? Olha lá. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Essa é a minha relação. Está ótimo, pessoal? Tranquilo? Beleza? Entenderam aí, ó? Não é muita coisa, não. É de boa, né? Uma demonstraçãozinha aí, entendeu? Vocês entenderem de onde é que vem isso. Tá bom? Como eu falei nas próximas aulas aí, a gente faz mais exercício sobre isso. Isso é só pra gente dar adiantamento aí, tá bom? No conteúdo. Tá ótimo?
Mais pra frente a gente usa mais essa relação aí. Muito importante. Outra coisa que vocês podem estar se perguntando aí. Imagino eu, né? Eu, quando eu assisto uma aula, eu fico me perguntando sobre as coisas mais pra frente, né? Eu acho que vocês é do mesmo jeito, né? A gente fica curioso para saber o que vem a seguir. Professor, o senhor dividiu por A ao quadrado. Eu posso dividir pelo B ao quadrado? Pode. Posso dividir pelo C ao quadrado? Pode. Só que isso vai gerar, acredito eu, umas outras relações, tá bom? Isso vai dar umas outras relações também fundamentais, tá bom? Existem outras relações fundamentais. Essa é a mais básica de todas, tá? Essa, na verdade, é a principal, tá bom? Principal mesmo. Existem umas outras, que às vezes se usa, às vezes não, mas essa se usa com mais frequência, tá bom? Essa relação fundamental, ela também vai nos ajudar a entender algumas coisas relativas a ciclo trigonométrico, tá bom? E tem um lado também muito a ver com o que a gente estuda um pouco em geometria analítica, tá? Falando de ciclo trigonométrico, com centro e raios de circunferências, tá bom? Mas vamos deixar esses temas aí para depois, tá ótimo? Quando a gente chegar lá. Aliás, já estamos quase chegando, tá bom? Muito bem. Seguindo aí, pessoal. Seno, cosseno e tangente ângulos complementares, tá bom? Nós já até comentamos isso nas aulas anteriores. E agora eu estou formalizando bonitinho com vocês, tá bom? Seno, cosseno e tangente, ângulos complementares. Eu falei para vocês que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complemento. Lá de acordo com aquela nossa tabela trigonométrica que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, tá bom? Por exemplo, o seno de 30, que é meio, é igual ao cosseno de 60, que também é meio, tá bom? Cosseno de 60 também que é meio. Lembra da tabela? Da musiquinha da tia Teté? Não vou repetir, tá bom? Não vou pagar esse verso novamente, tá bom? Mas lembra da tabela lá, volta naquelas aulas lá, que estão gravadas aí, tá bom? E acompanhem com a gente. O seno de um ângulo. Olha, pessoal, o que são ângulos complementares? Também lá da geometria, tá? Pra gente entender. São ângulos cuja soma deles, dos dois, dá 90 graus. Isso que é ângulos complementares. A soma dos dois ângulos é 90 graus. Lembra daquelas aulas de geometria iniciais lá que vocês viam? Cai isso aqui agora, tá? Como é que eu posso entender isso? Pessoal, a soma dos ângulos internos de um triângulo, quanto é? Lembram bem? Também das aulas de geometria? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Qualquer triângulo vale isso. Há uma demonstraçãozinha também bem tranquilazinha para isso, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui agora da demonstração do porquê que a soma interna dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Vou admitir que seja verdade, tá? Vou levar vocês a concluir que é verdade, tá bom? Sem demonstrar. Eu deveria demonstrar isso com vocês. Me perdoem, tá? Muito bem. Então, ó, alfa mais beta mais esse ângulo aqui, que ele é 90 graus, a soma interna desses ângulos tem que dar 180. Tá ótimo? Passa esse 90 para cá, ó. Passa o 90 para cá. Vamos ver o que dá? Alfa mais beta, 180 menos 90. Passa com o sinal trocado, né? Ou seja, 90 graus. Então, alfa mais beta dá 90 graus. A soma deles dá 90 graus. Quando isso ocorre, a gente diz que esses ângulos são complementares, tá bom? Soma deles dá 90 graus. E se eu colocar assim, ó, o alfa vai ser o quê? 90 menos o meu beta. Ou seja, o meu alfa... Esse alfa tá estranho, né? Parecendo um 2. Melhorou. O alfa é o quê? É o que falta para interar 90. Se você usar aquelas ideias lá de subtração, né? Ou seja, se o alfa for 30, tem 30. Quanto falta para interar 90? 60. Então vai ser o meu beta, vai ser 60. É isso que eu quero dizer. Acompanha aqui, ó, 90. Tá lá, 90. Se o alfa for 30, 90 menos 30, 60.
Moleza sim, tá certo? Ou usando a fórmula, ou usando essa ideia intuitiva que eu estou mostrando para vocês. Tá certo? Então, se o meu alfa for 45 graus, agora, outro exemplo. Se o alfa for 45, quanto que vai valer o beta? O beta vai ser o tanto que falta para inteirar 90. Já tem 45, quanto que falta para 90? Falta 45 também. Então é essa ideia que eu quero que vocês usem aí, tá bom? E o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. A propósito, quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45? Também raiz de 2 sobre 2. O seno, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno, raiz de 2 sobre 2, de 45. Tá certo? E isso nós já vimos, que vale para o seno e vale para o cosseno. Tá aqui, ó. Vale para o seno e vale para o cosseno. Tá ótimo? Não vou comentar mais detalhes, não. Isso é o suficiente para a gente entender, tá bom? Eu coloquei nessa linguagem aqui para vocês verem que isso aqui é o meu beta. Tá bom? Ó, tirei o beta daqui. Beleza? Basta aplicar as relações aí que vocês vão ver que dá isso aí mesmo. Então, a minha tangente de alfa, tá certo? A tangente alfa é igual ao inverso da tangente do complemento. É isso que ele está me dizendo aqui, ó. Que alfa e beta são complementares. Vamos acompanhar aí? Tangente de alfa é B sobre C. B sobre C. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Agora faz o seguinte, ó. Faz essa conta aqui, ó. 1 sobre C sobre B. O que é C sobre B? C sobre B... C sobre B é a tangente beta. Acompanha lá, ó. Cateto oposto pelo cateto adjacente em relação a B, tá? Ó, tô olhando B. O que tem um lado em comum com o ângulo beta é o B. O que está do outro lado é o C. Tá ótimo? Então, 1 sobre C sobre B. Quanto é que vai dar essa divisão aqui, pessoal? Divisão de fração. Como é que a gente faz? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. B sobre C. Está ótimo? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, isso dá B sobre C. Própria tangente de beta, de alfa. Própria tangente de alfa, tá bom? Então essas igualdades aí, elas valem. Tá certo? Tangente alfa é o inverso da tangente beta. Tá bom? 1 sobre a tangente beta. Quando eu falar o inverso, eu quero falar que é 1 sobre a tangente beta. Muito bem, pessoal, vamos seguir então. Vamos dar uma pausa aí, acho que já foi um tempo razoável, tá bom? E a gente volta na próxima aula com exercícios, tá bom?